Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Continuamos aí as leituras dessa semana, seguindo a carta de São João. Parece um pouco repetitivo, mas não é, porque ele vai dando meditações em focos diferentes de como é o amor de Deus e como exige o amor ao próximo, né? Nesse texto, de novo, começa com a frase, que para mim é uma das mais importantes. Quanto a nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Isso é muito importante. Tira um peso das nossas costas, né? Muito importante isso aqui. É a infância espiritual. É você entender que você é amado pelo que você é. O nenê, como que chama ele? Rafael. O que o Rafael fez para vocês? Deixou vocês sem dormir, já teve febre, troca a fralda, dá banho, não pode ficar saindo mais para onde, né? Onde quer, não tem onde deixar. No entanto, vocês dão a vida por ele, ou não? Olha o Rafael agora. Olha todo mundo, Rafael. Ele está preocupado se é rico, pobre, se é grande, se é pequeno, se ele está fazendo alguma coisa, está agradando ou não, tá? É isso que nós temos que ser com Deus. Se nós conseguimos chegar naquele nível, agora está até dando sorriso lá. Se nós conseguirmos, por isso que é importante, eu estou fazendo isso, mas não é brincadeira. Se você olhar uma criança desse tamanho, que é o ideal, e meditar que um dia você tem que ser assim no colo de Deus, isso é a mais alta teologia que existiu na face da terra. É a mais alta teologia. Porque quando você começa a querer que Deus te dê algo porque você merece, ou porque você é bom, ou porque você deu cesta na igreja, ou porque você devolve o dízimo, ou porque você é diferente, ou porque você não matou, você não roubou, já é uma destruição da infância espiritual. Santa Teresinha entrou no Carmelo com 15, morreu com 24, 9 anos. Não estudou teologia. A única coisa que ela fez foi falar: Senhor, eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor me ama, eu te amo. Só. E ela amou tanto, com aquelas frases dela, Senhor, mesmo no inferno eu te amaria, né? Tanto que depois que ela morreu, ela virou santa, porque Deus derreteu tanto o coração de Deus, santa, doutora da igreja, são poucas mulheres doutoras da igreja, patrona dos missionários. Ela vivia enclausurada, só que ela falava assim: ai, Senhor, por mim eu queria ser padre, eu queria ser missionário, eu queria ser tudo. Aí depois ela descobriu que na verdade a vocação dela era o amor. E ela amou tanto que depois que morreu, Deus deu para ela na igreja como patrona dos missionários, sem nunca ter saído do Carmelo. Derreteu porque simplesmente fez como Rafael. Só isso. Não precisa grande muita coisa. O problema é que nós não queremos ser como Rafael. A gente quer ser bom, né? Chamar atenção, famoso, quer ser o melhor, quer que os outros reconheçam. O Rafael não está nem um pouco preocupado com isso. Não? Nada. Se olhar para ele agora, não está nem aí para nada. Simplesmente, ele é amado pelos pais, pelo que ele é. É simples, mas é o mais alto grau de teologia que existe. Se nós conseguirmos
chegar perto daquele estilo do Rafael, você vai ser um dos maiores santos da terra. Olha que interessante, hein? Eu não falei que você tem que ser o grande, que faz grandes pregações, que faz jejum todos os dias. Não, criança. Senhor, eu sou nada, pequeno. Senti tudo de ruim que sair, você ri, mostra, chora, mostra para Deus, como uma criança. Porque Ele nos amou primeiro. Eu até falei outro dia da canção do Frei Gilson, que fala, se você pensa que você está indo confessar porque você é bom, não, já é graça. Ora, se já é graça, antes de você arrepender e confessar, antes, então é totalmente gratuito o amor de Deus. Não precisa ficar de grandes, né? Com grandes pesos. Não. Eu sei que parece simples, mas não é, porque Santa Teresinha foi uma das expoentes nesse assunto, e já era do século XIX, 1890 e pouco, né? Não é que não existia infância espiritual antes, mas poucas pessoas entendiam profundamente isso, se colocavam, né, como no colo de Deus, como criança, independente da besteira que faça, né? Se alguém nos disser que ama a Deus, mas não ama o irmão, é mentiroso. É um fato, né? Porque o amor a Deus requer uma abertura para que Deus infunda o Espírito Santo, que é amor. Se você tem Espírito Santo, você tem que amar as pessoas, né? Ontem nós falamos um pouco como amar as pessoas difíceis. Mas o fato é que o amor ao ser humano, às pessoas, é fruto do Espírito. Né? É consequência. Se você reza e busca o amor de Deus, você tem que amar o próximo. Claro que não da mesma forma, cada um ama em graus diferentes. Tem as pessoas difíceis de amar, né? Você precisa de ter uma técnica, aquilo que eu falei ontem, rezar por essa pessoa, não ter nenhum tipo de resistência interior e estar sempre disponível para o que ela precisar. Mas você não pode não amar o próximo. Se você tem restrição de ir na cadeia, ajuda quem vai. Se você tem medo de quem está na rua, vai em grupo ou ajuda um grupo que ajuda. Mas faça algo, né? Este é o mandamento que dele recebemos, aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui também, uma coisa que eu quero pegar desse texto é, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Aqui é uma reflexão de São João, por isso que eu estou falando, São João é muito profundo, muito profundo. Lembra que São Paulo disse que a lei do Antigo Testamento era muito pesada? Né? Cumprir todas as leis é quase impossível. Na carta aos Hebreus falava que maldito aquele que não cumpre todas as leis. Então quase todo mundo era maldito, porque não dá, é um peso. Qual é a diferença da nova lei? Nascer de novo no Espírito. Esse renascer no Espírito que torna fácil cumprir os mandamentos. Eu já disse outras vezes, se você chamar um jovem que nunca vai à igreja, que não tem família cristã, chegar aqui e falar, ó, que é a paróquia São Paulo VI, a partir de hoje, não faltar missa aos domingos, sexo nem pensar, só se casar, nada de outras coisas, pornografia, não pode falar mal de ninguém, mágoa não pode ter, inveja, ciúme, nada. E vão olhar assim, Deus me livre, né? Para ficar aqui, é um peso. Mas, se você pega o mesmo jovem e fala, o que eu tenho que fazer para estar aqui? Não, preocupa com isso não. Você vai apaixonar por Jesus. O seu foco é esse. Apaixona por Cristo. Você vai rezar, falar que eu te amo, e deixar Ele te amar, do jeito que você é. Não interessa se você matou alguém, agora é a hora de você deixar Ele te amar. Quando o coração pegar fogo,
Ele vai buscar fazer aquilo tudo pelo Espírito. E não vai pesar. Vai pesar quando ele cair. Entende a diferença? Isso é o renascer, isso que é tornar leve ser de Deus. É você renascer o Espírito. É o Espírito Santo que te conduz. Por isso que é bom a gente... Agora eu já pego aqui o Evangelho. Jesus abriu, aqui fala livro, mas na verdade é um rótulo, né? Naquela época tinha vários rótulos. E fala a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ó, sempre é o Espírito. Porque Ele me consagrou com a unção. Unção. Uma coisa que está perdendo a moda. Antigamente eu ouvia falar muito mais gente que tem unção. Hoje pouca gente fala assim, fulano tem unção. Parece que está perdendo, né? Está precisando de nós recuperarmos isso. Não é só padre, bispo que tem que ter unção. Todo mundo. Essa pessoa tem unção. O que é a pessoa que tem unção? A pessoa que está íntima do Espírito Santo. Para anunciar a boa nova aos pobres. Isso aqui que eu queria chegar. Uai. E para os ricos, não? Só para os pobres? O que vocês acham? Pois é, aqui é uma interpretação mais profunda. Pobres não quer dizer só materialmente. Pobres nos dons, no amor. Todo mundo que quer viver uma vida no Espírito tem que ser mendigo de Deus. Nem vou dizer pobre. Nós temos que mendigar tudo de Deus. Mendigar o amor, mendigar a fé, mendigar a esperança, mendigar a fortaleza, mendigar a sabedoria, mendigar a inteligência. Mendigo. Os santos são todos mendigos. Mesmo o rei da França, que foi, né, que foi santo. É um rei, mas se colocava como mendigo. Então, o problema são os ricos autossuficientes, né? Que se acham suficientemente plenos por causa do dinheiro. Mas se existem ricos que se colocam como mendigos também diante de Deus, sabendo que tudo de bom vem dele, tudo de ruim vem da gente, vai usar os seus bens para a caridade. O termômetro é saber se o rico faz caridade ou não. Se não faz, é porque não reza direito. Ou se reza pouco, ou reza sem ser mendigo. Reza para Deus ajudar nos bens dele. Né? Não dá para as vacas não adoecer, para a soja não ter doença, para chover. Mas não reza mendigando as coisas boas de Deus. Porque o rico que faz isso é caridoso. Ama o próximo. Sempre o termômetro é o amor ao próximo, que São João disse na primeira carta. Então, todo ser humano que quer ser de Deus tem que ser mendigo. E para libertar os oprimidos, qual a libertação que Jesus traz? Do pecado. Então eu posso ir na cadeia e libertar uma pessoa lá dentro sem que ele saia da cadeia. Ele ficar livre interiormente. Né? Só Cristo pode fazer isso. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então Jesus está cumprindo essa profecia de Isaías. Assim como tantas outras. Né? Assim como existem várias profecias para hoje. Então é isso. Nós vamos terminar a homilia olhando de novo para o Rafael. Quem conseguir chegar perto dele, desse jeito, tranquilo, rindo, chorando, dando cabalhota, sem se preocupar com nada. Mas, atenção, no colo de Deus. Tem que ser no colo de Deus.